Você consegue imaginar ter na sua garagem os carros mais extravagantes, luxuosos e desejados que rodaram no Brasil dos anos 70? Não estou falando dos populares, mas aqueles que eram símbolos de status em uma época de contrastes entre a simplicidade do Fusca e a grandiosidade do Galaxy Limitada. Veículos que não apenas definiram o luxo à brasileira, mas capturaram uma era de otimismo, crise do petróleo e sonhos de consumo. Hoje, eu vou levá-lo em uma viagem inesquecível pelos 10 carros mais extravagantes do Brasil daquela década dourada. Em meados dos anos 70, havia um carro que parecia menos um veículo e mais um palácio sobre rodas, mesmo com a crise do petróleo batendo à porta. Esse era o Ford Galaxy Limitada, uma máquina que combinava tamanho colossal, conforto absurdamente silencioso e uma presença que fazia até os recém-chegados Mercedes-Benz olharem com respeito. Este não era apenas um carro, era um símbolo para quem queria mais do que luxo, queria autoridade. O Limitada foi lançado como o topo de linha da Ford, e desde a primeira olhada, ficava claro que ele não era um automóvel comum. Seu design alongado, a grade cromada que dominava a frente e os faróis duplos gritavam potência em uma época em que o Brasil começava a pensar em economia. E não era só sobre aparência. Sob o capô, vivia um motor V8 de 5.0 litros, o mais modesto, porém eficiente, 6 cilindros. Mas vamos falar do que nos traz aqui hoje, seu valor. Em 1975, o preço desse modelo beirava os $15, uma fortuna para os padrões brasileiros. Ajustado pela inflação, isso daria mais de R$300 hoje. Mas mesmo esse número não captura o que significava possuir um Limitada. Ele era mais caro que muitos imóveis populares da época e foi construído para competir diretamente com os grandes sedãs importados, só que com uma robustez tropicalizada. O que pouca gente sabe é que cada Limitada era montado com atenção quase artesanal. O interior era estofado em couro ou veludo, com painéis de madeira real, tapetes grossos e um silêncio de cabine que isolava o motorista do caos às ruas de São Paulo ou Rio. Era um carro construído para impressionar, sim, mas também para ser apreciado em cada curva suave de uma estrada aberta. Era o tipo de carro que você não apenas dirigia, você era pilotado por ele. Se tivéssemos que escolher um carro para representar o auge da sofisticação brasileira no final dos anos 70, seria, sem dúvida, o Opala Diplomata. Este não era apenas um meio de transporte, era a visão da GM para uma elite que queria elegância sem ostentação excessiva. Sua silhueta, inspirada no design americano, mas com proporções mais contidas, e seus detalhes em vinho, madeira e cromo, faziam dele um ícone instantâneo. O Diplomata não era para todos. Era o modelo mais caro da linha Opala, carregado com tecnologia de luxo e um design que privilegiava o conforto acima de tudo. A prova: sua suspensão macia, seus bancos dianteiros com regulagem de lombar e o ar-condicionado que, pasmem, funcionava de verdade no calor de 40 graus do Nordeste. Em 1979, isso era mais próximo de um carro de primeiro mundo do que um produto nacional. O excesso era parte do charme, mas o excesso contido, cromo nos lugares certos, interior em 2 cores, volante com raios de madeira. Este carro não gritava, ele sussurrava com classe. Era o reflexo perfeito de uma época em que o Brasil ainda acreditava no futuro, mas com os pés no chão. E o preço? Um Opala Diplomata totalmente equipado podia custar cerca de R$350,000, o que seria cerca de R$120 hoje. Mas esse número não conta a história completa, porque quem comprava esse carro não estava apenas adquirindo um veículo, estava investindo em uma experiência sensorial completa. Uma peça de declaração que virava cabeças em cada esquina e dizia ao mundo que seu dono tinha chegada, mas com educação. Poucas vezes na história automotiva brasileira, um carro conseguiu combinar tanto poder bruto com uma presença tão agressiva quanto o Dodge Charger R1T. Este não era apenas mais um coupé esportivo, era um titã vestido de muscle car, mesmo com motorização adaptada.
Muitos o consideram o mais próximo que o Brasil teve de um verdadeiro muscle car, ainda que sua atitude fosse mais contida que a dos norte-americanos. Este Dodge não rugia, ele rosnava com autoridade. Sob seu capô imponente, vivia um motor 318 V8 ou aspirado 6 cilindros, dependendo do ano, mas era a versão ERT com seu visual de para-choque negro, listras laterais e rodas de aro largo que capturava a imaginação. Para 1978, era um carro que fazia a concorrência tremer, não necessariamente pela velocidade, mas pela atitude. Ele voava em retas com uma aceleração que deixava os donos de Carina e Passat com inveja. Era o tipo de carro que você podia estacionar na frente de um clube de classe média-alta e depois levar para a estrada para devorar quilômetros como se fossem aperitivos. Agora, a pergunta que muitos fazem: quanto custava esse Beast? O preço base era cerca de cifrão 300,000, o que hoje seria uns R$100. Mas, de novo, isso não diz tudo. Diferente de outros carros da época, o Charger RT vinha quase que inteiro como um pacote de performance, instrumentação completa, câmbio de 4 marchas e, é claro, aquele visual agressivo com para-choque integrado e faróis escamoteáveis que pareciam saídos de um filme de espionagem. Seu interior era puro recado esportivo, volante esportivo, bancos concha e um painel que envolvia o motorista como o coquille de um jato. Cada elemento tinha um propósito, e esse propósito era fazer você se sentir no controle. Porque era isso que o Charger RT era. Um carro para quem queria aparecer, mas com personalidade. Alguns carros nascem para fazer história, e outros, como o Brasília TS, nascem para se tornar lendas não por velocidade ou produção em massa, mas por representarem um luxo acessível, se é que isso é possível, com um charme inegável. O Brasília não era apenas um carro, era uma joia de engenharia simplificada, mas com um toque de sofisticação. O TS Touring Sport não foi built para as massas, era a versão premium do Brasilinha, com acabamento melhor, motor 1.6 e um visual mais aparado. De primeira vista, o Brasília TS era hipnotizante pelo que representava. Era o Fusca que havia ido para a faculdade. Seu corpo angular, seus detalhes cromados discretos e um design que parecia gritar prático, mas com estilo. Em uma época em que carros eram reflexo de ascensão social, o Brasília brilhava com uma luz própria. Seu interior era surpreendentemente bem acabado para um Volks. Estofamento em tecido de alta qualidade, painel com relógio e até mesmo opção de rádio e FM. Mas vamos falar de preço, porque é isso que lhe garante um lugar aqui. Em 1977, o Brasília TS custava cerca de cifrão 80,000, o que seria mais de R$30 hoje. Para contextualizar, era consideravelmente mais caro que um Fusca comum ou um Chevette. Uma extravagância para muitos, sim, mas que valia cada centavo. Se o que você buscava era elegância sem firulas, espaço e confiabilidade, o Brasília TS foi introduzido como a resposta da VW para quem queria algo mais refinado que o Fusca, mas não tão caro quanto um Opala. E embora nunca tenha se tornado um modelo de luxo de fato, sua influência foi sentida. Sua silhueta inspirou outros compactos nacionais, e sua presença nas ruas hoje é rara e celebrada. Quando um aparece restaurado, os colecionadores sabem que estão diante de um ícone da indústria nacional. Você imagina ver um desses na rua hoje? Seria como avistar uma testemunha de uma época em que o Brasil ousava sonhar com carros próprios. Naquele ano, a Chevrolet não estava apenas lançando mais um compacto, estava celebrando sua capacidade de injetar esportividade em um carro econômico. E como escolheram fazê-lo? Com o Chevette Chevy Sport, um hatch que marcou uma virada na imagem da marca no Brasil. O Chevy Sport não era qualquer carro. Foi concebido como um tributo ao jovem urbano que queria diversão ao volante sem gastar fortunas. Apenas uma porcentagem das unidades produzidas em 1979 saíam com pacote esportivo. Cada uma montada com um nível de cuidado que a diferenciava do Chevette comum. Rodas de aro largo,
faixas laterais, adesivo Chevy Sport e um interior com volante esportivo e bancos com melhores apoios. Suas linhas eram simples, mas eficientes, um visual que envelheceu bem e hoje é cult. Mas não era só aparência. Sob o capô, o Chevy Sport carregava o mesmo motor 1.6 de sempre, mas com uma suspensão revisada que oferecia uma experiência de condução mais firme e engajadora. Era um carro que você dirigia com prazer, não apenas por necessidade. E agora vamos aos números. Em 1979, o Chevette Chevy Sport custava cerca de cifrão 120,000, o que hoje seria mais de R$40. Mas mesmo esse número não captura o que representava ter um. O Chevy Sport era mais caro que a versão normal e era reservado para quem queria e podia pagar para se destacar no mar de Chevettes comuns. Ao longo dos anos, o Chevette Chevy Sport tornou-se um dos artes mais cobiçados entre colecionadores de carros nacionais. Sua raridade, seu apelo jovem e seu papel simbólico na história da Chevrolet no Brasil o tornam uma peça querida para entusiastas de verdade. Este não era um carro que você usava, era um carro com o qual você se divertia. Se houve um carro que encapsulou o espírito fino, mas não muito do Brasil dos anos 70, foi Corcel Segundo Guia. Este não era apenas um sedã médio, era uma tentativa da Ford de oferecer um luxo europeu a preços acessíveis. Cada linha de sua silhueta, cada centímetro de cromo, cada curva arredondada parecia sussurrar para o mundo. Elegância sem esforço. O guia era a versão mais luxuosa do Corcel II, e do lado de fora, já se notava, pintura duas tons, calotas especiais, para-choques cromados, lanternas traseiras alongadas. Mas o verdadeiro show estava dentro. O interior era um salão móvel de luxo surpreendente, estofamento de veludo, painel com relógio analógico, console central e até mesmo opção de teto solar elétrico em algumas unidades. Um verdadeiro espaço premium sobre rodas. E quando se tratava de mecânica, o guia não deixava a desejar. Motor 1.6 ou 1.8, confiável e econômico para a época. Essa configuração oferecia uma condução suave e confortável, como se o carro deslizasse sobre quebra-molos sem fazer drama. Era conforto com refinamento, trabalhando em harmonia. Mas vamos ao que lhe garante um lugar aqui, seu valor. Em 1978, este Ford custava cerca de cifrão 180,000, posicionando como um dos carros mais caros da categoria. Ajustado pela inflação, isso é mais de R$60 hoje. Não era um carro para qualquer um. Era um símbolo de status para a classe média alta que queria se diferenciar. O Ford Corcel Segundo Guia não era apenas conduzido, era exibido. Ver um desses hoje, totalmente original, é como testemunhar um pedaço vivo do design automotivo brasileiro. Quando a Volkswagen decidiu lançar o Passat no Brasil, não fez isso apenas para colocar mais um carro no mercado. Fez com a missão clara de competir com os médios de luxo, oferecendo tecnologia alemã a preços nacionais. Assim nasceu o Passat TS, uma máquina de elegância contida e engenharia sólida, built para quem queria o melhor dos dois mundos, conforto e confiabilidade. O Passat era um carro que falava por presença. Com seu corpo de linhas retas, frente quadrada e um cromo bem dosado, destacava-se com facilidade, mas sem gritaria. Dentro, tudo era pura sofisticação funcional. Assentos ergonômicos, painel bem organizado e um espaço interno que desafiava os concorrentes. Mas o verdadeiro diferencial estava sob o capô. Motor dianteiro e tração dianteira, uma novidade para muitos na época. Seu motor 1.6 ou mais potente 1.8 oferecia um desempenho honesto e o câmbio era preciso. Este carro não corria, ele progredia com confiança. Quanto ao seu valor, o custo do modelo TS em 1976 era around cifrão 150,000, o que seria aproximadamente R$50 hoje. Mas aqui está o detalhe que o eleva.
Sua construção era considerada à frente do tempo para o Brasil. Quem comprava um Passat TS não estava apenas comprando um carro, estava investindo em um pedaço da engenharia alemã adaptada para nossas ruas. Ver um Passat TS hoje é como testemunhar um marco de uma época em que o Brasil começava a pensar em carros globais. Falar sobre este carro é como falar sobre um adeus elegante. O Marajó foi o canto do cisne da caravana no Brasil, um wagon que em seu tempo incorporou espaço, versatilidade e um toque de luxo. O Marajó não foi built para as massas, era um item de colecionador desde o primeiro dia. Apenas algumas unidades foram produzidas, cada uma joia rolante com seu comprimento alongado, janelas laterais, um apelo familiar inegável. Seu interior era surpreendentemente espaçoso, com estofamento em tecido robusto e madeira aplicada no painel. Mas o que era ainda mais surpreendente era how ele se comportava na estrada. Suspensão macia, direção leve e um motor 2.5 que bebia gasolina, mas puxava com vigor. Era um carro designé para oferecer luxo em movimento para famílias grandes ou quem precisava de espaço sem sacrificar o conforto. E seu valor? O preço original era About CS From 200,000, o que seria mais de R$70 hoje. Bate o verdadeiro valor, está em sua exclusividade. Possuir um Chevrolet Marajó não era apenas sobre ter um carro, era uma declaração de gosto prático e raro. Naquele ano, a Dodge jogou a cautela pela janela e colocou tudo na mesa para criar o coupé mais ousado do Brasil. O resultado foi o Magnum, uma obra-prima de design agressivo e personalidade forte. Visualmente, o Magnum já estava em uma liga própria. Faróis escamoteáveis, traseira inclinada e uma atitude que lembrava os muscle cars americanos. Mas o verdadeiro show estava nos detalhes. Interior com console central, bancos esportivos e um painel com instrumentos completos. Cada unidade foi built com cuidado que a diferenciava dos demais. No coração, o Magnum carregava um motor 1.6 ou V8 em versões posteriores, oferecendo uma condução engajadora. Dirigir um Magnum era uma experiência que misturava diversão e estilo. E o preço? Em 1979, o Dodge Magnum custava around CS From 250,000, making it um dos carros mais caros da categoria. Ajustado, isso é mais de R$80 hoje. Uma figura significante, mas que Hu comprava onde estou que estava adquirindo um ícone de design. Para fechar com chave de ouro, o variante segunda, o Fuscão de traseira alongada que foi mais do que um carro, foi um símbolo de resistência e praticidade. Em 1975, este Volkswagen custava About CS From 60,000, o que seria mais de R$20 today. Bate seu valor não estava no preço, estava na sua capacidade de ser tudo para todos, família, trabalho e até diversão. Com motor traseiro e mecânica simples, era confiável como poucos. Ver um variante segunda hoje restaurado é como ver um sobrevivente, um testamento à durabilidade e ao design timeles. Agora me diga a verdade, qual desses carros te fez suspirar? Foi o coupé esportivo que parecia saído de um filme, ou o sedã grande que irradiava poder sem dizer uma palavra? Quero ouvir de você nos comentários. Diga-me qual desses gigantes brasileiros merece um lugar na sua garagem dos sonhos, ou qual você via cruzando as ruas quando era jovem, de olhos arregalados. A sua história faz parte dessa história. E se você gosta de mais do que luxo, se a história automotiva brasileira acelera seu coração, então não pode perder nosso próximo vídeo sobre os carros mais raros dos anos 80. Confie em mim, você vai se surpreender. Vejo você lá. Porque os clássicos nacionais não apenas brilham, eles têm alma.